Olá, meu nome é Catiele Kizak, eu sou arquiteta e hoje a gente vai iniciar mais um tour de uma obra concluída aqui do escritório. Hoje eu vou mostrar para vocês essa casa aqui em Gravataí, que a gente fez uma reforma e deu uma cara completamente diferente para ela. Vou começar explicando para vocês um pouquinho o que eram os desejos dos clientes. Esses clientes compraram essa casa para ser uma casa de campo de final de semana. E a casa que eles moram atualmente é uma casa toda preta, branca e cinza. Eles são o estilo super clean que a gente chama. Só que essa casa aqui, ela é uma casa de campo, ela tem um pé direito duplo com bastante amadeirado, ela era todo nesses tons de amadeirado e eles têm um pouco de pânico desse tom amadeirado. Então a proposta era trazer o estilo deles, que é esse estilo super clean, que é esse estilo bem contemporâneo, mas mesclar com esse estilo mais campo, mais descanso de final de semana. Então vou mostrar para vocês o que foi a reforma dessa casa e a cara completamente diferente que a gente deu para ela. Vou começar então explicando sobre o hall de entrada. Essa porta aqui inicialmente, a gente vai começar a botar umas fotinhas aqui para vocês verem, ela era vermelha. Então a cliente abominava a porta. Então a gente trouxe o preto, porque todas as aberturas, vocês vão notar, que a gente trouxe o tom de preto para as aberturas. Então, o que era a proposta? A gente ter uma iluminação indireta para a entrada, ter aquele espelho, né, para tu chegar e te olhar ou na hora de sair, e também ter aquele aparador para largar as chaves, alguma coisa nesse sentido. Neste caso aqui, como a gente trouxe toda uma personalidade no projeto, a gente desenhou esse aparador, ele é todo de serralheria preto, e ele tem um MDF aqui em cima que imita o couro. Então a gente traz através dos materiais, a gente começa a trazer conforto e um pouco de textura diferente para não deixar a casa tão fria e com um impacto tão grande com o amadeirado que a gente tem no teto e em outros itens que a gente vai ver conforme o vídeo. Aí desse lado aqui a gente trouxe esse quadro, que era um dos pedidos da cliente, é um quadro de memória afetiva que ela tem há muitos anos. E junto com ele, inclusive, a gente tem um composê com os cabides de parede, né, que a gente propôs, e mais uns quadros com as fotos da família. Ela ainda não fez essa parte, mas está em processo. E aqui a gente tem ainda um banquinho, que é aquele banquinho para sentar e trocar de calçado quando chega na casa. Outro detalhe muito importante de falar, a gente trocou todo o piso aqui desse living. Antigamente eles tinham aquele laminado, que ele é mais barulhento, um pouco mais frio, e ele era com um tom muito forte de madeira. Então eu trouxe essa proposta de a gente trazer um vinílico que a gente utilizou inclusive no lavabo, na cozinha, em toda essa parte do living. Ele traz mais conforto térmico e acústico e ele é um pouco de um tom mais cinza, mais nobre do jeito que eles gostam. E aqui, outra coisa muito legal, nessa parede aqui, a gente tinha uma lareira enorme até o teto, que ela ocupava um super espaço e a única forma da gente ter uma sala era colocando um sofá de frente para cá. Mas tinha duas coisas, eles precisavam de uma sala um pouco maior e também a cliente ela não gosta de lareira a lenha, ela não curte. Então o que a gente fez? A gente tirou toda a lareira e a gente mudou a disposição da sala, criando esse corredor de entrada do hall até o jantar. Então a gente cria um percurso na casa, que é muito importante e também não atrapalha na hora de assistir TV. E daí a gente trouxe essa rack para o lado de cá, uma TV grande, esse ripadinho que ele traz, essa permeabilidade de ambientes, porque ele é vazadinho, ó. Também não é muito alto, porque o pé direito aqui é muito alto, a gente não consegue fazer até o teto, né? E aqui a gente trouxe essas portas de correr, a porta de correr do meio, ela também tem esse mesmo ripadinho que tem ali em cima, porque os equipamentos podem ficar ali dentro e eles podem trocar de canal, usar os controles remotos sem que os aparelhos fiquem expostos. Era uma das exigências desses clientes, eles são extremamente clean, então vocês vão notar que tem bem pouca decoração, porque é mais o estilo deles. Quando a gente mudou a disposição da sala, a gente conseguiu trazer um super sofá, que era um outro pedido deles, um sofá que abre, fica super sofazão, porque eles são muito família Netflix, que a gente brincou. E daí a gente trouxe essas poltronas, que são super confortáveis, apesar de serem super clean aqui no pezinho, também nesse estilo preto, mais contemporâneo, mas elas trazem todo um conforto também para o ambiente. Aqui nesse móvel também, a gente trouxe uma outra proposta, que atrás dele, na parte de trás dele, a parte lá do corredor, a gente tem uns nichos embutidos para colocar livros. Também era um pedido deles, que eles precisavam de um espaço para colocar livros, mas eles não têm escritório aqui na casa e também não queriam ter uma quantidade imensa de livros, era mais essa questão de final de semana. Então a gente aproveitou o corredor da casa para deixar os nichos embutidos dos livros. Aqui também é legal de falar que todo esse
esse quadriculado de madeira, ele era do mesmo tom do teto. E a cliente odiava, ela não queria manter. Mas, como as aberturas aqui também da sala a gente tem nesse mesmo desenho, eu achei legal a gente manter e vim com a proposta de a gente pintar ele de preto, para de novo trazer aquela identidade da casa que eles gostam. E eles super curtiram a ideia. E outro ponto importante do porquê que a gente girou toda a sala, porque a gente tem essa janela, ela é enorme, vou abrir aqui agora, e a gente tem toda a vista do sítio deles e toda a conexão com a natureza. Então eu achei super importante a gente manter e também pintar todos os quadriculadinhos de preto. A gente vai colocar uma imagem aqui agora também de como que era antes aqui. Essa escada a gente desenhou, ela não existia. Isso aqui tinha todo um guarda-corpo branco e tinha uma escada lá naquela ponta que descia no meio da sala de jantar. Além de ocupar um super espaço, de ser bem robusto e nada a cara dos clientes, ele estava muito antigo, a gente ia precisar reformar. Então a proposta foi, a gente tirou o guarda-corpo e no lugar do guarda-corpo a gente propôs esse móvel, que eu vou explicar um pouquinho depois sobre ele, que as costas do sofá e o móvel já viraram o guarda-corpo, né, porque a pessoa não tem acesso por aqui, e a gente desenhou essa escada, que é bem mais o estilo dos clientes. Ela tem essa serralheria bem fininha, que é bem o estilo deles, preta. Ela é toda feita com chapa perfurada, então ela tem toda uma permeabilidade. Ela é super fina, slim, cleanzinha, bem o estilo do que eles gostam. Aí a gente já começa com essa parede aqui, que a gente fez com um revestimento natural. De novo, a gente traz o revestimento natural porque é algo que traz uma textura diferente, traz um conforto diferente, mas a gente trouxe no estilo dos clientes. Aí contrapondo eles, essas arandelas que de novo vêm com o couro caramelo ali, para trazer um pouquinho mais de diferenciação de texturas também. Então a proposta era trazer uma mesa de jantar que eles pudessem receber bastante pessoas, até porque a casa é de final de semana, então é para receber família, amigos. A gente propôs essa mesa que a gente conseguiu colocar no projeto, que era uma dúvida da cliente, a mesa com tampo de madeira rústica. Ela é toda trabalhada, ela é lindíssima, ela é super espessa. Mas aí para contrapor a madeira que a gente colocou, a gente trouxe as cadeiras, que era uma exigência da cliente também. Todas elas são de aproximação, que a gente chama, ou seja, todas elas têm o braço. Ela queria uma coisa bem confortável, eles são bem altos na família, então ela queria algo bem confortável. Então a gente trouxe elas todas no preto, e de novo, contrapondo, a gente trouxe a palha indiana nos encostos. Então ficou super moderno, mas ficou super confortável. E aí tem esse móvel, que foi o xodózinho pra gente na época do projeto, que de novo, né, a gente trouxe ele no cinza clarinho, que é mais o estilo dos clientes, e aí a gente trouxe toda essa parte aqui pra gente guardar louças, até se precisar alguma coisa de comida, porque vocês vão notar que a cozinha não é muito grande. Então a gente trouxe todo esse armário aqui para auxiliar no armazenamento e para trazer um pouco de conforto para ele, trazer textura, já que ela não deixou eu colocar ele todo amadeirado, a gente trouxe esses rasgos, que foi feito toda uma usinagem nas portas, que imitam galhos de árvores. Então tu traz nessa textura aqui e neste movimento um conforto, mesmo que o móvel seja num cinza clarinho. E aqui no final a gente fez a partezinha que era o pedido deles, para botar a adega climatizada, as taças, a cafeteirinha também, que eles não ficam sem o cafezinho deles, gavetinha para guardar os cafés e o vidro canelado, que vocês também vão ver que a gente também utilizou na cozinha. E aqui a gente tem a cozinha, que era um pedido deles também, que eles queriam muito uma cozinha preta, eles não abriam mão disso. Então a gente utilizou a cozinha preta e daí a gente trouxe 3 itens para trazer mais conforto e deixá-la um pouco mais clara, um pouco mais visualmente confortável. A primeira delas, com certeza, é o mármore que a gente usou. Esse mármore é o mármore branco Paraná. A gente utiliza bastante ele porque ele é um dos mármores mais resistentes para te utilizar em cozinha, área de churrasqueira. Então ele tem toda uma paginação, ele é super lindo, ele acabou virando o ponto alto da cozinha e aí a gente já optou por colocar ele com os espelhos altos para trazer em toda a cozinha esse conforto e mais claridade. O segundo ponto que a gente utilizou aqui foi o requadro das portas. Tem gente que chama de porta almofadada, enfim, mas são os requadros que a gente faz, então a gente traz um movimento também para as portas da cozinha. E o terceiro é utilizar um puxador também numa cor diferente, que traga ainda assim mais movimento para a cozinha. Reparem que ela utilizou todos os eletros pretos, as torneiras, a lixeira, todos os itens é no preto, porque é o que eles mais gostam, mas daí a gente conseguiu trazer esse conforto também através da iluminação. A fita LED, né,
que eu sempre coloco nos meus projetos, que fica super funcional. Eu vou apagar para vocês verem a diferença do que é uma bancada quando ela não está iluminada, imagina à noite usar ela, e uma bancada quando ela está iluminada. Então, eu não abro mão de fazer a fita LED sempre na cozinha, fica muito mais prático. Então aqui a gente tem os armários para utilizar na cozinha, conforme necessidade, para panelas, potes, talheres, mas reparem que não são muitos armários. Por isso que a gente fez aquele armário ali, aquele paneleiro que eu comentei, de frente para a sala de jantar. Ainda do lado de cá, quero mostrar aqui, a gente tem as banquetas, e aí de novo a gente trouxe no preto, mas eu trouxe de novo o couro caramelo, que a gente tem em vários pontos aqui da casa, que ele traz bastante conforto e traz bastante essa conexão com a natureza. E ainda aqui, ó, quero mostrar, a gente conseguiu embutir uma porta, que é o canto reto, para eles armazenarem mais coisas para auxiliar, por exemplo, no espaço gourmet ali, que ele não é tão grande. Então a gente camuflou essa porta aqui embaixo da bancada americana. Eu quero colocar aqui para vocês também uma imagem do antes dessa cozinha, para vocês verem a diferença que foi. Em tamanho, ela não mudou muito, mas antes eles usavam só uma cozinha aqui no fundo. A gente conseguiu fazer essa cozinha em U para eles aproveitar e ainda manter uma circulação boa. Mas aqui a gente tinha, era 2 portas de correr, se eu não me engano. Não, era uma porta de abrir com uma janela. A gente fechou aqui com gesso acartonado, tiramos a janela e substituímos a porta por essa porta de correr de vidro canelado, que fica mais moderno também, com um pretinho também que eles gostam. E ainda aqui tem embutido uma tela de mosquito, porque aqui na cidade, no condomínio, tem muito inseto à noite. Então a gente conseguiu embutir. Depois aqui a gente começa com esse volume que é o lavabo. Também tem foto do antes, a ver se a gente coloca aqui. Então era só uma parede alta, com uma porta ali antiga, e a proposta foi revestir toda ela com esse ripado e camuflar a porta do lavabo, usar a porta mimetizada que a gente costuma chamar. Então aqui tu empurra e tu entra no lavabo. Esse lavabo aqui, a gente tinha o maior desafio, que é ele não é muito grande e ele tinha vários elementos que deixavam ele menor ainda. Então um dos elementos era a janela. A gente tinha uma janela aqui que acabava nos trancando de fazer algo esteticamente mais bonito. Então a gente retirou ela e no lugar dela a gente colocou esse MDF, esse painel com essas ripas, onde passa toda a ventilação natural, mas deixa ele esteticamente muito mais bonito. E embutido nele lá em cima tem as fitas LEDs, que é basicamente a iluminação principal desse lavabo. E desse lado aqui a gente fez todo esse revestimento também natural, que traz essa textura diferente, nos seixos. Nesse caso a gente trouxe os seixos um tomzinho de off-white bege, porque toda a proposta do lavabo é prevalecer o tom amadeirado, só com algum detalhe em preto. Aí a gente trouxe o espelho orgânico com a iluminação indireta, que traz essa atmosfera diferente também. A cuba esculpida, mesmo que pequena, ó, ela é bem pequenininha, mas ela é esculpida no mesmo tom do mármore da cozinha. O amadeiradinho em volta aqui, que faz esse efeito junto com a fita LED de um lavabo flutuante, que a gente chama. E a serralheria e a torneira em preto. Essa serralheria a gente desenhou. A gente precisava de um porta-toalha e também um espaço para colocar o sabonete líquido e o difusor. Então a gente desenhou ela, porque ela se conecta inclusive com a escada, com o aparador de entrada. Então traz todo o conceito da casa também para dentro do lavabo. E finalizamos com essa planta grande que está sendo iluminada pela iluminação indireta da cuba e traz todo esse conceito da natureza para dentro do espaço. E olha, esse ambiente aqui foi o ambiente mais inusitado para nós, apesar de ele não ser muito grande. Eu vou botar uma foto do antes aqui. Ele era só um ambiente fechado, não tinha nada aqui, só uma parede. E aqui na parede de trás a gente tem a lavanderia e dentro da lavanderia ficava uma churrasqueira. O que a gente fez? A gente fechou lá a churrasqueira e abrimos para o lado de cá, utilizando o mesmo volume, sem grandes obras. Então a gente conseguiu trazer uma churrasqueira com uma boca bem grande, que era o desejo dos clientes. E esse espaço aqui, que apesar de não ser muito grande, ele é 100% funcional. Ele tem as portas para armazenar, ele tem a lixeira embutida, a gaveta para os espetos e essa cuba para auxiliar o churrasqueiro, assim como a bancada americana que também auxilia e ainda traz as banquetinhas para o pessoal ali, os parceiros do churrasqueiro. Algo interessante também, a gente utilizou o mesmo mármore branco paraná da cozinha e do lavabo, porém a gente trouxe ele todo no tom amadeirado, que é para conseguir ter uma continuação do módulo do lavabo. Aqui a gente optou por banquetas aí mais escuras, no couro preto, porém daí nos pés a gente trouxe o amadeirado. Agora eu quero falar algo bem interessante, que é sobre o revestimento dessas paredes.
Mas antes, eu esqueci de pedir antes, não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho para dar mais engajamento para nós, a gente continuar gravando bastante vídeos aqui para vocês de tour. E aí, o que é esse revestimento? Para quem não conhece, é papel de parede líquido. Esse papel de parede líquido ele é aplicado que nem uma massa corrida, mas ele é reciclável. Ele é feito com papel picado e com uma mistura com algodão, cola, enfim. Qual é a vantagem de usar o papel de parede líquido? Ele tem vários tons, várias texturas, pode usar inclusive em ambiente externo, na rua. E o dia que tu for se mudar, tu pode chamar o pessoal, eles vêm aqui, eles vão umedecer esse papel, eles vão fazer um tratamento nele, eles conseguem retirar todo ele, eles colocam dentro de um saco a vácuo para ti, tu guarda e no próximo ambiente tu pode usar de novo com a mesma textura. Então uma super vantagem de utilizar e ele é totalmente reciclável. É difícil escolher qual foi o maior ganho dessa reforma, mas com certeza essas duas portas também foram o ponto alto. A gente tinha duas portas aqui, todas de madeira, com cor marrom, elas inclusive estavam emperrando, elas eram bem robustas. A gente resolveu trocar por esse vidro, que ele é um vidro de sistema europeu que a gente chama, que as placas são independentes e a gente consegue arrastar para os lados, ó, é super prático. E aí a gente consegue criar uma integração dos ambientes. Por que a gente resolveu utilizar esse aqui? Porque a gente tem jantar, gourmet, tudo virado para o lado do sítio, e também para poder integrar com a varanda, que é super grande, e a gente consegue receber recepções bem grandes. Desse lado a gente também utilizou, ó, também tem esses vidros, ó, que a gente pode mexer. E o que acontece? Aqui ficou muito legal, porque lá a gente tem a porta de entrada, e aí a gente tem todo um corredor de circulação que pode vir direto para os fundos. Aí aqui, como a varanda é bem grande, a gente utilizou esse porcelanato, que é em grandes formatos, né, de 1 por 1. Então, ele bem clarinho, também para compor junto com todo o resto da casa. E também a gente conseguiu uma cor e um trabalho do porcelanato que super combina com esse revestimento que tem nos pilares e que a gente resolveu manter. Eu achei que super combina com todos os ambientes. Então, tem toda essa integração com o sítio, com a varanda, e ficou uma casa de final de semana para receber super bem a família e os amigos. É isso. Conseguimos concluir aqui mais uma reforma com grande sucesso para esses clientes. A casa ficou lindíssima, eles amaram o resultado, já estão super curtindo e aproveitando os finais de semana deles. E a gente ficou muito feliz com esse resultado. E um dos maiores gostos que a gente tem é olhar o antes e depois e ver o sucesso que ficou a obra. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!